Só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Essa é uma frase atribuída ao pastor Charles Spurgeon e é uma frase bastante oportuna. Eu queria conversar um pouco nesse vídeo sobre o cristão e a política. Antes de mais nada, eu não vou aqui nesse vídeo perder tempo pedindo voto para candidatos específicos, certo? Esse papel que eu tenho na mão é uma aula de escola bíblica dominical que eu ministrei domingo retrasado lá na igreja. E então eu quero gastar poucos minutos para compartilhar com vocês um resumo dessa lição. Então, é o seguinte, a primeira coisa que eu queria nos lembrar, para nós que somos cristãos, é que nós somos cidadãos dos céus. Quando eu digo que nós somos cidadãos dos céus, eu quero dizer que nós somos pessoas que não vamos passar a eternidade vivendo aqui nesse mundo. Nós estamos aqui como peregrinos. Nós não temos cidade aqui permanente, nós buscamos uma cidade futura, como está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 14. E lá no Evangelho de João, capítulo 15, vai dizer que nós não somos deste mundo, ou seja, não pertencemos a este mundo. A nossa pátria está nos céus, nossa cidade, onde nós passaremos a eternidade com Deus, está nos céus, como está escrito em Filipenses 3, capítulo 20. E por que eu digo isso, antes de falar especificamente sobre política? Porque, independente do resultado das eleições, nós não podemos vincular a nossa alegria e a nossa felicidade a determinados partidos ou candidatos eleitos ou não. Eu sei que a política tem o seu papel e a sua influência sobre as nossas vidas, mas, independente do resultado, a nossa alegria, o nosso contentamento deve estar em Jesus Cristo, deve estar na eternidade. Eu não posso deixar de me alegrar em Jesus, deixar de me alegrar em Deus, me alegrar no Espírito Santo, me alegrar por tudo que Deus tem feito em nossas vidas por causa de política. Muitas pessoas estão brigando bastante por causa de políticas, muitas desavenças, pessoas muito tristes, né? E imagine depois do resultado das eleições, quando uma pessoa ficar sabendo que não foi o candidato dela em determinado cargo que ganhou. Então isso vai abalar tudo aquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. Então isso não pode acontecer. Então isso é algo que nós devemos já colocar de antemão na nossa cabeça. Independente do resultado das eleições, nossa pátria está nos céus. Jesus vem buscar a igreja verdadeira, a igreja de crentes compromissados com Cristo Jesus. E antes de mais nada, na verdade, já depois de 3 vídeos aqui, 3 minutos de vídeo aqui, eu já devia ter falado no começo. Esse vídeo é para cristãos praticantes, cristãos que realmente querem viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Deus nos orienta na sua palavra. Agora sim, se você é de outra religião, pode fechar esse vídeo, pode assistir outra coisa, sem problema nenhum, porque não vai te servir de nada. E também, se você é um cristão que não se importa com os mandamentos de Jesus, porque Jesus disse que só ama Jesus de verdade quem obedece os seus mandamentos. Então, se você só acredita que existe um Deus, só acredita que algum ser criou todas as coisas e não vive de acordo com a palavra de Deus, esse vídeo também provavelmente não vai ser relevante para você, tá? Então, assim, eu falei nessa primeira parte sobre o cristão como cidadão dos céus, mas eu quero abordar o outro aspecto que está
diretamente relacionado com a política, sobre o cristão como cidadão na terra. Ou seja, nós vamos passar a eternidade no céu, quando Jesus nos buscar. Não sei quando que ele vai buscar cada um de nós, ou se a gente vai antes se encontrar com ele, né? Nós não sabemos o último dia de nossas vidas. Mas, além de ser cidadão do céu, nós somos cidadãos aqui nessa terra. E quando eu digo isso, é no sentido de que eu vivo nesse mundo, mas não vivo de qualquer forma. Eu vivo como um cristão. Então a Bíblia vai dizer que tudo que a gente for fazer, comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, nós devemos fazer para a glória de Deus. Inclusive, todas as coisas inclui o nosso ato como cidadãos de votar. Então, eu não vou deixar as minhas convicções de cristão na hora do meu voto. Então, a gente deve refletir sobre o que Deus espera de nós enquanto eleitores. Então, falando de direitos políticos, o cristão ele tem o direito de votar, ele deve votar, fazer uma escolha boa, pensando no melhor para a sua sociedade, não só para os cristãos, pensar na sociedade como um todo, amando a Deus acima de todas as coisas e amando o próximo. E o cristão, ele, como eleitor, ele deve lembrar que o Evangelho, Jesus Cristo vai dizer nos Evangelhos que nós somos sal da terra. Nós estamos aqui para temperar, para fazer diferença de forma positiva nesse mundo. Jesus também disse que nós somos a luz do mundo, ou seja, esse mundo está em trevas. Nós precisamos, como cristãos, trazer luz para esse mundo. Mateus capítulo 5. Então, antes de votar, o cristão deve orar a Deus, pedir orientação a Deus, ter paz no seu coração, pedindo orientação e direção para os seus votos. Por quê? Porque um voto errado pode trazer consequências futuras para daqui os próximos 4 anos. Imagine você ser governado por alguém que prejudica a sua família, prejudica a sociedade ou não governa direito. E a Bíblia vai dizer lá em Romanos 14, versículo 23, que tudo que não provém de fé é pecado. Então não tenha dúvida, quando você for votar, que você está escolhendo o melhor candidato ou o menos pior, que é a probabilidade, né? Que nós vamos escolher o menos pior dos candidatos, seja para deputado, seja para senador, para governador ou para presidente, tá? Então, outro aspecto também é que nós não devemos vender o nosso voto. Não faça barganha política. Pense no coletivo. Não pense em, eu vou vender o meu voto, eu vou vender porque eu vou ganhar um botijão de gás ou porque eu vou ganhar uma caixa de banana. Não despreze o seu voto. Isso é antiético, tá? Isso mostra até um subdesenvolvimento cultural. Isso é coisa antiga, coisa de muito tempo atrás, essa coisa de vender voto. Nós precisamos mudar a nossa postura. Está passando um carro de som aí, mas vocês ignoram. Existem pessoas que vão falar assim, olha, cristão vota em cristão. Tenha muito cuidado com isso. Seria interessante que pessoas com aptidões nas ciências políticas também fossem cristãs, pelos valores. Mas pode ser que tenha algum cristão que se candidata a algum cargo político, mas ele não tem vocação para isso. Ele pode ser um bom pastor, um bom pregador, um bom diácono, mas como administrador de uma cidade, talvez ele não leva jeito para isso. Então não vote em alguém só porque ele é cristão e faz alguma coisa boa lá na igreja. Esse não é o caminho. Ele deve ser preparado, ele deve ser capacitado nas ciências políticas, ele deve saber lidar com o povo, ele deve saber conviver como cidadão social, digamos assim, conviver na sociedade com pessoas diferentes. Tem cristãos que não sabem conviver com pessoas diferentes. Então isso é complicado, não leva jeito. Então não basta ser cristão, ele deve
ter inteligência, saber administrar, saber conversar, saber dialogar com os mais diversos públicos, saber lidar com verbas públicas. Tem pessoas que não sabem organizar a vida com seu próprio salário, imagine com verbas grandiosas aí do governo, do nosso estado. Então talvez ele não seja o mais indicado. Então devemos também lembrar que pastores não foram chamados para serem políticos. Pastores foram chamados para serem pastores, cuidarem de ovelhas. Então, muito cuidado com pastores que querem deixar a igreja local para buscar um cargo político e depois ele nem é um bom político, não se torna um bom político e a igreja fica também mal administrada, mal aconselhada, prejudicada. Então, muito cuidado com isso. A palavra de Deus, ela dá exemplos de políticos sábios. É verdade que podemos ter cristãos bons na política, como nós temos o exemplo de José, que foi governador do Egito. Nós temos Esdras, que no reinado de Artaxerxes, que era o rei da Pérsia, Esdras foi bem confiado, né, a governar, ajudar no governo do povo naquela época. Nós temos o exemplo de Daniel na Babilônia, que foi nomeado pelo rei Dario um dos melhores governantes da época. Então, o cristão pode sim se candidatar a um cargo político, mas ele tem que ser capacitado para isso. E outro aspecto importante é que nós devemos saber que quando escolhemos maus políticos, nós vamos sofrer como povo. A Bíblia diz em Provérbios 28 o seguinte: quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Ou seja, na sociedade, os ímpios, ou seja, as pessoas maldosas, pessoas que gostam de se envolver com corrupção, quando elas aparecem na sociedade, o prejuízo é muito grande. Então nós devemos tomar cuidado quando são eleitos ímpios, homens carnais, homens materialistas, homens incrédulos que não se importam com Deus, pessoas que não respeitam quem acreditam em Deus, pessoas infiéis a seus compromissos, pessoas soberbas, pessoas corruptas, pessoas ingratas, pessoas insolentes, insensíveis. Quando pessoas assim são eleitas, o povo vai sofrer. E, por último, eu queria falar sobre o envolvimento da igreja local. Hoje é comum nós observarmos pastores de renome que levam políticos para o seu púlpito para dar uma palavra, para pedir voto, ainda que indiretamente. O ideal é que a igreja não faça isso. O ideal é que o púlpito seja utilizado para a pregação do Evangelho. O púlpito seja utilizado para louvarmos a Deus, adorarmos a Deus. Não para deixar a mensagem do Evangelho de lado e deixar um político fazer a sua campanha ali. E além disso, imagine, você tem uma igreja multicultural, pessoas que têm ali suas preferências, e você leva o seu candidato para fazer propaganda lá no púlpito. Então, na teoria, você tinha que ser coerente e deixar um outro irmão levar o candidato que ele gosta também, diferente do seu, para fazer propaganda também. Agora imagina, aí um irmão leva o político que ele gosta, outro irmão leva o político que ele gosta, outro irmão leva o político que ele gosta, imagine a bagunça. Então, o púlpito, a nossa igreja, não deve ser utilizado como palanque político. Veja, eu falei de política na escola dominical, mas eu não usei o espaço da pregação, o tempo da pregação, para pedir voto para alguém. Nossa igreja, eu nem sei quem vai votar em quem.
Eu não pedi, não sei a lista de votos de ninguém, nem estou falando fulano, irmão tal, vote no candidato tal. É lógico que nós temos as nossas preferências. Eu sou cidadão, eu tenho sim as minhas escolhas. Converso de política sobre política com alguns irmãos, mas por mais que a gente compartilhe as nossas preferências, fala, olha, eu acho que para deputado esse candidato é uma boa opção, para governador esse outro candidato é uma boa opção, senador pode ser uma boa opção e por aí vai, né? Trabalhou bem no governo passado e tal. Eu acho que isso é saudável, porque há pessoas que não sabem, não estão por dentro da política para escolherem bem quem vão votar. Mas eu não posso chegar e falar assim, irmão tal, você deve votar nesse candidato. Irmão tal, o seu voto deve ir para esse político aqui da minha preferência. Eu não posso fazer isso. E tome cuidado também com pessoas que estão falando que Deus me avisou que eu tenho que votar no candidato tal. Eu não acredito nesse tipo de coisa, porque o mesmo Deus que está falando para um irmão votar no candidato A, é o mesmo Deus que está falando, olha, vote no candidato B. Aí aparece outro irmão e fala, ó, Deus me falou que tem que votar no candidato C. Isso aí sempre acontece, seja de esquerda, seja de direita, sempre tem alguém que se levanta, algum líder, e diz, olha, Deus falou que esse é o candidato melhor. Então, não devemos ir por essa linha, porque nós somos infalíveis, ou nós somos falíveis, todos nós falhamos. Infalível somente Deus e a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos orienta a escolhermos os melhores ou menos piores. E aí você pelo menos deve colocar na sua mente o que é que você deve levar em conta em relação à pauta dos políticos, à agenda. O que é que eles promovem? Veja, então, cristão, seria coerente que nós não promovêssemos candidatos que são a favor de liberação de drogas, liberação da maconha e tudo mais, que nós sabemos como cristãos que a família é algo das coisas mais importantes para nós. Nós devemos conservar a nossa família. Então, nós não devemos apoiar candidatos que são a favor da propagação dos mais diversos vícios aí, seja da bebida, da droga e tudo mais. Além disso, nós também respeitamos o mandamento que diz não matarás, ou seja, não cometerás assassinato. Está lá em Êxodo capítulo 20, na lista dos 10 mandamentos. Então, nós não corroboramos com candidatos que promovem o aborto, sabe? Não, isso não é uma decisão que eu vou deixar o STF ou o presidente tal dizer o que é certo ou errado. Para nós cristãos, o que vale é o que a palavra de Deus diz. Então, se a palavra de Deus se posiciona contra o aborto, eu vou me submeter à palavra de Deus e dizer que eu não concordo com o aborto e nem vou apoiar candidatos que apoiam o aborto. Nós também não vamos apoiar candidatos que têm uma visão diferente da visão bíblica a respeito de casamento. A nossa visão de casamento é um homem e uma mulher, e é um de cada, né? Não tem esse negócio de várias pessoas casarem entre si. São pessoas, não é casamento pessoa com animal, com cachorro, com bicho. Também não é assim. Nós também não apoiamos candidatos que preferem que o governo ou que o Estado venha ditar para nós como nós devemos criar os nossos filhos, como que o casamento, como o esposo deve cuidar da sua esposa, como os pais devem criar os seus filhos. Nós também não apoiamos esse tipo de candidato. Nós nos submetemos à palavra de Deus e não é o presidente, o partido tal que vai dizer como nós cristãos devemos cuidar das nossas famílias. Além disso, também nós devemos levar em conta candidatos que não vão nos perseguir
como cristãos. Na verdade, nenhum político deveria perseguir pessoa nenhuma por causa da sua religião, seja espírita, seja católica, evangélica, da Umbanda ou de qualquer outra religião. Os políticos não deveriam se meter, se envolver em questões de proibir o culto. Isso é da liberdade individual das pessoas. Então, quando nós vemos partidos e políticos que são a favor da intromissão, da intervenção do Estado proibindo a realização de missas e cultos, nós também não apoiamos esse tipo de político. Isso geralmente acontece nas ditaduras ao redor do mundo, países autoritários que vivem um totalitarismo também, todo mundo deve seguir a cartilha do governo, e isso prejudicando a religião das pessoas, inclusive os cristãos. Então, são aspectos que nós devemos levar em conta, tá bom? Não sei se falta mais alguma coisa. Em relação às minorias, é importante nós escolhermos candidatos que não vão escolher as minorias como uma forma de grupo que vai impor as suas ideias sobre a maioria. Na verdade, os políticos deveriam fazer com que as minorias tenham a sua liberdade e as suas escolhas garantidas para elas fazerem o que quiserem fazer de suas vidas, mas sem prejudicar a maioria. Essa é a minha visão a respeito de minorias, tá? Então, que Deus abençoe a todos, e não esqueça que o mais importante é quem pensar diferente de você, independente da preferência política dele, se ele ama Jesus Cristo, se ele acredita que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, ele é o seu irmão ainda, independente do voto dele. Então você pode falar, nossa, fulano tal votou tudo errado, votou nos candidatos que eu não queria. Respeite a liberdade desse irmão. Respeite o dever cívico dele. Respeite ele como pessoa que pensa diferente. Imagine num país onde tem mais de 200 milhões de pessoas, você não é coerente você achar que todo mundo deve votar igual você. Tá bom? Então, ame o próximo. Se a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos, quanto mais amar um irmão que só votou diferente da gente nas eleições. Eu sei que você pode achar meio confuso isso, porque você vai falar assim, mas candidato tal, ele promove isso e tal, e tudo que não presta e não sei o quê. Mas eu também acho isso complicado. Mas o amor é a marca do cristão. Nós devemos amar o nosso próximo, independente de como eles nos tratam ou da forma como eles votam. Essa é a realidade. Então, um grande abraço, que Deus possa proteger a sua família no dia de votar, guardar a sua casa. Geralmente é um dia de confusão, então cuidado, tá bom? Ao andar aí nas ruas, e que Deus abençoe a sua família. Independente do resultado das eleições, Deus ainda é o Senhor dos senhores, tá bom? Deus ainda deve ser o centro da sua vida e é Ele que cuida de nós. As eleições estão passando e Deus ainda está cuidando de nós. Um grande abraço e até mais.